antes do Marcos falar, só uma satisfação. Gente, às vezes eu olho para baixo, é porque eu estou anotando aqui. É para vocês saberem e para o público saber também, ok? Marcos, a palavra, por favor. Deixa eu abrir o microfone. Vocês abrem um leque enorme. Eu vou deixar vocês falarem aí, porque eu tenho pouco a concluir. Né? Na verdade, nós não vamos deixar aberto, né? Vamos deixar sempre aberto. E é engraçado, eu também estou anotando aqui, e eu tenho 2 pontos na verdade, uma abertura de parênteses no assunto do Dalton, são 2 parênteses e uma complementação, que eu não gosto de falar complementar o colega, eu acho que isso tão rude, parece que está querendo botar algo à frente, não é isso. Eu achei engraçado que você começou a falar sobre a área do direito, e eu também sou apaixonado pela área do direito, eu não terminei, eu estou em outros campos agora, mas quando você começou a falar sobre lei, né, vai o Google, né, hoje está em moda, busca o Google, né, o nosso pai dos burros, mas eu fiquei lembrando da jurisprudência, né, hoje em dia nós ficamos procurando as jurisprudências daquilo que for mais pertinente para um determinado situação ambiental e etc. Aí eu lembrei, nós também ficamos procurando nossas jurisprudências espirituais, né, ou as nossas jurisprudências religiosas. Qual é a nossa melhor jurisprudência política? Qual é a nossa melhor jurisprudência sobre aquele acontecimento, né? A gente vai fazendo aquelas pesquisas sobre afinidades, que na verdade achamos que aquilo é a verdadeira solução, a verdadeira verdade. Na verdade, em si, é que necessitamos ainda de muita maturidade, né, na própria jurisprudência da vida para realmente criarmos e vivenciarmos uma verdadeira lei que seja muito fraterna para todos nós. Então, para aqueles que não conhecem muito do mundo de direito, jurisprudência, pessoal, que a gente está falando aqui é um termo jurídico, né? Que significa um conjunto de decisão, aplicações, interpretações da lei, né? Jurisprudência é entendida de decisões, né? Seja ela isolada no tribunal ou um coletivo. Só para o pessoal, eu gosto de explicar direitinho nos comentários. Enfim, só nesse detalhe. Mas voltando no que eu falei sobre o Dalton, 2 coisas. Dalton levantou aquela ideia do extraterrestre, eu achei legal quando você falou, os extraterrestres, por que não veio aqui, né, aquela coisa, o que pensa de nós? Devemos lembrar, com muita maturidade também, de que a nossa diferença enquanto ser humano evolutivo, é todo esse compêndio da evolução que se torna o corpo humano, pensante do ser humano, que nós achamos que somos o suprassumo, né, pessoal? Que somos muito inteligentes, somos os mais racionais de tudo. E nesse conjunto dessa obra perfeita, a nossa diferença para o chimpanzé é de 1% no DNA. Aí você vê, meu Deus, olha o chimpanzé, apesar que ele tenha algumas percepções muito interessantes na sua evolução, que ele já se percebe, ele já se reconhece no espelho, por essa diferenciação, ele se reconhece no espelho, ele tem algumas coisas que são muito assemelhadas ao ser humano, mas as nossas diferenças, enquanto seres humanos bem racionais, que usamos as nossas capacidades motoras de inteligência, é de 1% do nosso DNA. Olha isso, que essa grandeza. Aí se você comparar esse 1% do ser humano tão inteligente para essas mentes mais evoluídas, e são estes extras que estão fora, a nossa diferença é de 1%. Então eles, para nós somos os chimpanzés. Então, esta é a filosofia, esta é a ideia macro que eu estou querendo colocar de como nós somos quase insignificantes em relação aos nossos próprios instintos, a nossa falta de maturidade enquanto ser que está se desenvolvendo emotivamente, através desse grande espectro evolutivo que é fantástico, com esse leque de cores, né, multicolorido, multi-inteligências, multi-emocionais ou multi-personalidades. As nossas vivências, enquanto seres humanos reencarnantes, desenvolvendo as nossas múltiplas personalidades, às vezes para desenvolver apenas uma, ou aquele desequilibrado que tem diversas personalidades que não estão muito bem em equidade, né, Godinho, que estão com problemas, isso ainda é a falta da nossa vivência espiritual plena, na melhor forma da palavra. E diante disto, eu me lembrei até de Filomeno de Miranda, em Transição Planetária, que ele dizia assim, que tem tudo a ver com reencarnação, que nós estamos falando muito disso, né, de salto, a natureza não dá salto, a reencarnação, maturidade emocional, esses conflitos, essas frustrações do ser humano. Eu me lembro que ele dizia assim, que mediante as reencarnações, etapa a etapa, dar-se-lhe
o processo da eliminação das imperfeições morais através das reencarnações. Olha só as nossas imperfeições morais. E lembrando aquilo que eu falei desde o início, somos feitos simples e ignorantes. E voltando a ele, ao Filomeno, ele dizia, transforma em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe é destinada, ou seja, o nosso destino. Errando, corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento que todos propele na direção da sua felicidade plena. Olha quantos caminhos precisamos percorrer. E aqui, enquanto raciocinamos, não por ser melhores ou maiores do que ninguém, talvez a nossa percepção sobre as coisas, pela beleza do conhecimento que somente se tem com a aplicabilidade, nos tornamos mais equilibrados diante dos conflitos. Percebemos essas diferenças de polaridades entre movimentos conflitantes entre si e tomamos atitudes que são reflexos da nossa evolução. As nossas atitudes nos revelam muito. Os nossos sentimentos e pensamentos diante de uma adversidade nos tornam autorrevelantes. Somos autorreveladores entre si, como Ramati sempre falou. Não se espante com o outro, porque ele apenas está demonstrando aquilo que ele sempre foi. Então, é uma autorrevelação. O tempo, este tempo que nos castiga, é apenas uma medida relativa da sucessão de coisas transitórias. E esses conflitos, essas frustrações que nós estamos comentando, é porque nós não, graças a Deus, mas tantos outros, estão tentando, através de tanto sofrimento, através de tantas guerras e batalhas entre si mesmos, estão vivenciando esse mundo transitório. Vivenciam esse mundo transitório e vivenciam esse mundo transitório. Quiçá estes que se diziam espíritas, os espiritualistas, também praticando há tantos atos insanos e se esquecem de tantas outras verdades e aplicabilidades de que não deveriam estar sendo foco ou projeção, sendo a projeção de tantos conflitos por manifestar ideias. Já que nós, enquanto espiritualistas ou universalistas, deveríamos dar o exemplo de conduta para não se criar divisão, para não se criar justamente esse dicotomismo, essas divisões, essas coisas que nos diferenciam, que nos criam conflitos, mas acima de tudo nos autorrevelam, para demonstrar que independentemente de onde você está aprendendo, aplicando e ensinando, você não evoluiu nada. Você ainda é aquele átomo que ainda precisa aprender, porque se você é capaz de dividir o outro, criar dúvidas, aí eu lembro de Francisco de Assis, né, onde houver dúvida que haja fé, onde houver o ódio que possa levar ao amor, nós não aprendemos, não aplicamos, é porque você ainda não aprendeu a coisa. Então, os séculos e séculos são menos que um segundo relativamente à eternidade, então temos muito que aprender ainda. E as pessoas ficam pensando que nós estamos nesse mentalismo de Ramatiz, no tempo da era, não estamos. Eu me lembro da figura de linguagem de Sai Baba que dizia, nós estamos evoluindo sim, porém esta luminosidade está mostrando essa podridão que estava escondida. Está mostrando o lixo já existente, que sempre existiu. Mas ali, apesar da luminosidade, era para que você aplique e limpe, e não esperar o outro que eu faça. E o que acontece? Observamos a sujeira após a iluminação desse grande movimento que se está se regenerando, ainda não estamos num mundo regenerado, porque graças a Deus ainda falta mais de alguns milênios, ou daqui a 1000 anos, quando dizia, acho que até Emmanuel, graças a Deus ainda tem mais um milênio. Precisamos aprender mais, mas precisamos ter a aplicabilidade de não esperar o outro. Criticamos o outro. O fulano fez, mas você não faz a diferença. Estou sofrendo. Isso não pode. Eu não aceito. Eu perdi, eu não quero. Mas o que você fez para tentar mudar isso tudo? Trabalhe. Não critique. Aplique. Exercita-se. Mas não, preferimos apenas apontar ao outro, a negar a si próprio, enquanto seres pensantes. É isso que a gente observa. Então estamos nesse grande momento apocalíptico, que o significado do apocalipse é se inverter, de colocar do que está em cima e está embaixo. E nós estamos vendo essa movimentação toda para tomarmos atitude. Esse ato de atitude é o mesmo movimento que nós precisamos limpar a casa, e para limpar a casa precisa levantar poeira. Precisamos, antes de arrumar, precisamos desarrumar. Então, esse momento é o grande limpeza, sim, é uma grande limpeza, mas que precisamos tomar o ato de pegar aquele paninho, o detergente e limpar aquela sujeira. Precisamos tirar o pó.
E vamos espirrar muito, vamos ter alergias, vamos nos sentir um certo incomodados, mas aí temos os nossos medicamentos, que são as nossas próprias práticas para nós mesmos, é o nosso melhor medicamento. Fazer a nossa parte. E isso as pessoas estão esquecendo de fazer. As pessoas estão em pleno desequilíbrio porque estão desconfortáveis. E se estão desconfortáveis, isso é um alerta orgânico que tem algo errado. E são alertas para nós mesmos, como sinal. Sinal vermelho, pessoal. Sinal amarelo. Sinal verde. O que aprendemos? O verde é para passar. Mas nós, brasileiros, quando a gente olha o sinal amarelo, a gente pensa que em vez de frear, a gente quer acelerar. Aceleramos para bater no vermelho, não é isso? Passou o vermelho, mas já está lá atrás, a gente bate na frente. Estamos tentando ter uma velocidade acima do que é necessário. Acima. E ainda mais. Essa grande providência divina, ela nos revela essas verdades à medida que a humanidade está amadurecida. As verdades aparecerão assim que estivermos amadurecidos. Não estamos tanto assim. E para receber isso, precisamos estar amadurecidos. E como dizia Jesus, ainda que tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16, versículo 12. Eu fui padre no passado, então por isso que eu gosto de lembrar. E ainda me enchi um pouquinho do direito, o negócio de decorar, né? Então é para lembrar todos nós, nestas aflições da vida, o grande recado é a autorrevelação. É um grande momento em que estamos fazendo uma autorregeneração. Enquanto outros estão procurando a Terra, está se regenerando. Não, a Terra só vai se regenerar depois que nós nos regenerarmos. Não é assim não, pessoal. Não é assim, ó, daqui um dia para o outro, a Terra está bela, florida, eu estou aqui volitando, o Márcio Godinho já está com os cabelos longos, bonitos e loiros, compridos, não está mais careca. Né? Não é isso, pessoal. Isso só está nos aprovando que nós ainda temos muito que aprender. Para que, como diria lá Paulo na Epístola aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 16, dizia, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Para pôr em prática essa renovação interior, é o nosso espírito. Observar que o espírito de sequência e graduação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Então vamos observar. O espírito em sequência, de forma gradativa, ele prevalece nos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos. Na pauta da lei divina não existe privilégios em parte alguma. Não existe. Eu ainda diria o seguinte, lembrando algum conhecimento belo, que ele enche-se a espiga de grão em grão. A espiga, ela só está cheia em grão, pessoal. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça a peça. Começa o tecido nos fios. As mais formosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo. Ele foi fragmentado em fragmentos. Sofreu a dor nas forças mais igníneas da terra, do fogo, mas se transforma em brilho capaz de iluminar os mais belos olhares, que consegue perceber a sensibilidade dessa joia, que é o ser humano. Estas inspirações vêm do alto, para que nós não abandonemos esse grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. A vida, senhores, é um processo renovador em toda parte, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Que belas palavras, né? Estou aqui filosofando, pegando as inspirações. Mas é isso que é importante para que despertemos dessas verdades, para que nos possamos sentir um pouquinho melhores diante dessa evolução, que ela é plena, é gigantesco. Tudo, senhores, tudo tem o seu tempo determinado, como dizia lá Eclesiastes.
E há tempo para tudo, o propósito debaixo do céu, como diria ele. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. E se plantou. E se chegasse Ramatiz aqui, falaria: há tempo de auto-renovar-se perante sua auto-revelação. Porque ainda que se perceba que você errou, você tem tempo de recomeçar. Recomecemos de uma forma melhor, mas não com teorias, mas com a aplicabilidade desta beleza que nos torna um seres humanos diferentes, para termos, aí sim, a possibilidade de absorvermos mais 1% do DNA da vida, desse DNA divino de dentro para fora